Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, segunda-feira da terceira semana do tempo comum, 27 de janeiro. O evangelho que iremos escutar se encontra no capítulo 3 de São Marcos, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho mostra este conflito entre Jesus e as autoridades religiosas, em especial os fariseus, que diante das maravilhas que Jesus estava realizando, principalmente a expulsão dos demônios na vida das pessoas, essas autoridades, não tendo o que acusar a Jesus, vão cometer essa terrível blasfêmia. É por Satanás, pelo espírito de Belzebu, que ele expulsa os demônios. E Jesus, é claro, vai falar aquilo que é o óbvio para tocar na consciência e no coração endurecido daquelas autoridades religiosas, usando esta parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Mas depois, Jesus faz este grande alerta para os fariseus e para cada um de nós, hein? E para os homens de todos os tempos. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Este pecado contra o Espírito Santo, que tem uma característica de ser um pecado imperdoável, já deu muitas obras, páginas de livros, discussões teológicas a respeito do que seria este pecado contra o Espírito Santo. É muito importante entendermos isso, porque Jesus fala que qualquer pecado dos homens e qualquer blasfêmia poderão ser perdoados por Deus, mas quem blasfemar e pecar contra o Espírito Santo será culpado de um pecado eterno, imperdoável. Por isso vamos usar o grande doutor angélico da nossa igreja, Santo Tomás de Aquino. Ele procurou refletir sobre o que seria este pecado contra o Espírito Santo. Primeiramente, Santo Tomás de Aquino fala que é um pecado de blasfêmia, atribuir ao demônio o que pertence a Deus. Foi o que aconteceu de forma bem concreta no Evangelho de hoje. Jesus está realizando tantas graças maravilhosas,
libertando as pessoas do espírito do mal. E aqueles fariseus chegam a dizer que Jesus estava realizando estas obras pela ação do próprio demônio. É uma das primeiras características do pecado contra o Espírito Santo. Atribuir o bem que só Deus pode realizar como se fosse um mal, como se fosse uma ação maligna, sendo que Deus só pode fazer o bem e não o mal. De Deus só pode vir o bem e nunca o mal. Santo Tomás de Aquino também vai falar que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado de impenitência ou malícia, que seria a recusa em aceitar a misericórdia de Deus. Deus não resiste a um coração contrito e arrependido de seus pecados. Podemos ver isso na própria cena da crucificação de Jesus. Ao lado dele havia 2 bandidos. Um impenitente, que recusou em aceitar a misericórdia de Deus. O outro, penitente, que entrou para a história como São Dimas. Este reconheceu os seus pecados, porém confiou muito mais na misericórdia do Senhor. É o que aconteceu também na própria vida de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Depois, ele ficou com remorso em ter cometido aquele pecado, mas achava que o seu pecado de traição era um pecado imperdoável diante de Deus. E por isso caiu no desespero, recusou a misericórdia de Deus em sua vida e acabou tirando a própria vida. Um pecado contra o Espírito Santo é um coração, então, fechado para a misericórdia de Deus. É o ser humano cair na tentação de achar que os seus pecados são imperdoáveis. E olha, queridos irmãos e irmãs, diante de um coração arrependido, verdadeiramente arrependido, Deus se deixa seduzir e concede o perdão ao pecador arrependido. Santo Tomás de Aquino ainda vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo seria negar a verdade dos mandamentos divinos. Sim, não dar o devido valor aos mandamentos de Deus como um caminho de felicidade que Deus mostra para nós. Um pecado contra o Espírito Santo seria pisar nos mandamentos de Deus, blasfemar contra os mandamentos de Deus. Mas também Santo Tomás de Aquino ainda vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo seria invejar as graças de Deus. Sim, Deus é soberano. Ele tem a sua maneira de agir, de conceder os seus dons a qualquer pessoa. Deus tem o seu jeito de agir na vida de cada um e Ele concede a todos as suas graças, os seus dons, as suas bênçãos. O ser humano é que muitas vezes não se abre para acolher a graça de Deus em sua vida. Como Judas, que acabei de falar. Se ele tivesse feito como Pedro que também traiu Jesus, negou Jesus por 3 vezes na noite da sua prisão. Mas depois Pedro chorou amargamente o seu pecado e se voltou arrependido para Jesus. E acolheu a graça do perdão que Jesus lhe oferecia. E mesmo assim, se tornou o chefe dos apóstolos e o primeiro papa da igreja. Agora, não podemos nunca, queridos irmãos e irmãs, invejar as graças de Deus na vida dos outros. Porque Ele concede as suas graças a todos, mas não de forma igual. Deus é soberano e Ele sabe como agir na vida e no coração de cada um. Pelo contrário, se percebemos que tem pessoas que estão recebendo muitos dons de Deus, muitas graças de Deus em suas vidas, em vez da inveja deveríamos nos alegrar,
nos alegrar em ver que Deus está realizando o seu plano de salvação na história, agindo poderosamente na vida de muitas pessoas. Santo Tomás de Aquino ainda vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo é uma obstinação no pecado. É uma dureza de coração, de forma radical. É um fechamento radical à graça de Deus. Deus que está sempre nos oferecendo a possibilidade de uma vida nova. E o ser humano pode se obstinar nos seus pecados e não desejar o perdão de Deus, não desejar a mudança de vida, não desejar a vida nova. Então o pecado contra o Espírito Santo se torna imperdoável não por causa de Deus, mas por causa da dureza radical do coração dos homens que não querem se abrir à graça do Senhor. E enfim, Santo Tomás de Aquino ainda vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo é uma impenitência final. O ser humano se torna tão obstinado nos seus pecados que mesmo no fim da vida, no seu leito de morte, Deus ainda tenta tocar na sua consciência, Deus ainda oferece a sua graça naquele último momento, e mesmo assim o ser humano se mostra fechado para a misericórdia de Deus. Se mostra impenitente até no final da sua vida, até no leito de sua morte. O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável não por causa de Deus. Deus, na sua misericórdia, Ele quer sempre perdoar e salvar o pecador arrependido. Porém, supliquemos ao Senhor que o nosso coração nunca se feche para a graça de Deus, a fim de que estejamos sempre sentindo em nós a dor de ter ofendido a Deus, mas para buscar nele a vida nova, buscar nele o perdão que sempre necessitamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, na devoção popular da igreja, um dia especial para rezarmos pelas almas do purgatório.